Sejam todos muito bem-vindos aqui à semana Viver de Segurança do Trabalho. Para quem não me conhece, o meu nome é Atilan Souza e eu ajudo profissionais de segurança e saúde a ganhar mais de R$ 10.000 por mês com o conhecimento que vocês têm. Ou seja, tudo aquilo que nós aprendemos no nosso curso técnico ou na nossa graduação, a partir de então deve ser utilizado aí como uma oportunidade na obtenção de resultados. E o fato de você estar aqui mostra realmente que você não está satisfeito com a sua condição atual e quer realmente conhecer essa aplicação aí que tem nos ajudado a faturar mais de R$ 10.000 por mês com apenas algumas aplicações em saúde e segurança do trabalho. E você está no melhor lugar realmente para poder alcançar este objetivo. E ter mais resultados aí em saúde e segurança do trabalho significa muito não só para você, mas para todos aqueles que fazem parte aí da sua vida, como seus filhos. Já pensou, por exemplo, em ter mais tempo para poder estar com eles, cuidar melhor da sua saúde, ter melhores condições financeiras para tudo isso? Para poder ter, por exemplo, uma melhor alimentação, para poder fazer compras sem a necessidade de ficar preocupado aí com a falta de dinheiro, ou quem sabe até ter mais dinheiro para poder continuar aí o seu plano de estudos, crescendo na sua carreira, poder comprar, alugar de repente uma casa em um lugar melhor para toda a sua família. Quantos aqui também, por exemplo, se sentem cansados de tanto trabalhar e o reconhecimento muitas vezes parece que não vem ali 10, 15 anos e nada de você realmente ser reconhecido por todo o trabalho e todo o resultado que você tem gerado na sua empresa. Muitas das vezes fica trabalhando só para pagar contas, não consegue ter mais tempo para a família, não consegue ter tempo para continuar os seus estudos, não consegue cuidar melhor da sua saúde, trabalha só para pagar o aluguel e muitas vezes fazer ali o supermercado, não tem tempo praticamente para nada, porque a vida e tudo aquilo que você faz hoje tem te engolido, Muitas vezes tem até profissionais que têm aí uma jornada dupla de 2 empregos para conseguir aí uma melhor condição de vida, E muitas das vezes nem é tão melhor assim, Por conta de toda a energia que tem que demandar para tudo isso. Enfim, eu poderia citar aqui muitas coisas que te engolem hoje, e que engole a média aí das 95% a 97% da nossa população brasileira. Ou seja, estatisticamente, se você fazer uma pesquisa aí, vai ver o que eu estou falando, apenas uma média ali de menos de 5% da nossa população brasileira hoje consegue ganhar mais de R$ 10.000 por mês. E tudo isso e muito mais você poderia fazer, essas coisas que eu citei aqui, como por exemplo, tendo aí uma renda mensal de 6 dígitos. E durante essa semana eu vou te apresentar aí o meu método que eu desenvolvi depois de 22 anos atuando aí como profissional de SST e que já foi validado porque gera para nós hoje múltiplas rendas já testadas inclusive por outros profissionais que hoje usam as nossas aplicações em seus trabalhos. Hoje, só para vocês terem ideia, está aqui um print, por exemplo, da nossa plataforma principal de treinamentos, onde nós temos hoje 3.338 alunos absorvendo os nossos conteúdos praticamente todos os dias. Alunos que todos os dias conseguem evoluir aí nas suas carreiras de uma forma muito mais rápida e melhorar as suas condições de vida. A Renata, por exemplo, da SJR Brasil, é um exemplo típico de quem aplica o nosso conhecimento e fatura hoje praticamente mais de R$ 250.000 por ano com o nosso apoio. E fica comigo, por exemplo, até o fim dessa semana que você irá aprender também a como aplicar muita coisa que eu vou te ensinar e a ensinar a sua jornada rumo aí aos mais de R$ 10.000 por mês de recebimentos. Mas antes, deixa eu falar para você como este método veio praticamente parar nas minhas mãos, como que eu iniciei aí todo este movimento gerado
chamado de viver de segurança do trabalho. Primeiramente, a falta de consideração na empresa que eu trabalhava há 22 anos me fez despertar para algo que muitos de nós muitas vezes não conseguem entender, e hoje em dia, por conta da falta de visão que as próprias escolas, né, são obrigadas a te passar, isso mesmo, alguma escola, por exemplo, de segurança do trabalho, te ensinou a como você precificar o seu conhecimento em segurança. Alguma escola de saúde que você atuou te ensinou realmente de forma correta na prática quanto você deve cobrar por uma hora de serviço seu ou por uma prestação de serviço sua como profissional? Alguma escola te ensinou, por exemplo, a operar na prática de forma correta todos, 100% dos equipamentos de medições quantitativas de higiene ocupacional, né? Ou fazer, por exemplo, uma boa campanha de higiene ocupacional? Eu tenho certeza que não. Um colaborador, por exemplo, do nosso time, que está hoje fazendo o curso técnico de segurança, me retratava há algumas semanas atrás que teve uma aula ali de utilização de 2 equipamentos que o professor levou, que eram da escola praticamente, porém os equipamentos não tinham nem pilhas para poderem serem utilizadas ali, mostrando na real para os alunos a forma correta de utilização do equipamento. E que raio de aula é essa? E que raio de prática é essa que muitas vezes as escolas têm ensinado para os nossos alunos, das quais eles saem de lá sem saber aplicar praticamente 3 a 5% daquilo que aprende? Te falo praticamente que as escolas não ensinam da forma como deveriam. Eu te falo que não, apenas te falaram que você é obrigado muitas vezes a ter um estágio, né? Em alguns casos até sem remuneração, para que você consiga realmente se formar como um profissional técnico, ou ter aí a sua especialização até como engenheiro de segurança do trabalho, ou outras aplicações na área de saúde, né? E piorou ainda mais, por exemplo, quando foi aprovada, né, alguns anos atrás, a carga horária de redução aí da carga horária dos estagiários. Por quê? Muitas empresas hoje não querem mais contratar o estagiário por ele poder trabalhar ali apenas 4 ou 5 horas por dia, né? Então, acontece em muitas pequenas empresas que antes contratavam esses tipos de profissionais. Comigo foi assim. Graças a Deus que quando essa lei do inferno, desculpa ter que falar assim, foi aprovada, eu já estava trabalhando, né, e já tinha ali as minhas horas obrigatórias para poder ter o meu registro. Mas enfim, né, sigamos aqui com o nosso conteúdo. Sabe aqueles leitores, né, de códigos de barra, que geralmente são utilizados aí nos supermercados para poder passar o preço no computador e registrar a sua compra? Pois é. Eu trabalhava numa franquia dos Correios, né, com um aparelho daqueles, fazendo ali o registro das mercadorias, e durante um dos fechamentos em que o cliente acabou chegando ali em cima da hora do fechamento, né, para poder enviar as mercadorias para o carro de transporte, e a minha supervisora me disse que não era para fazer o fechamento, que eu deveria aguardar para que aquelas encomendas também fossem enviadas, né? E ali eu, como todo bom profissional obediente, né, que tem, como o próprio ditado diz, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo ou quem precisa, né, acabei dizendo ok, né, e comecei a correr para poder fazer aquele fechamento e sem querer eu acabei quebrando ali o leitor que ficou enroscado na minha perna, né. Trocaram a peça ali rapidamente, eu finalizei o trabalho e, para minha surpresa, alguns minutos depois do fechamento, a minha supervisora veio com 3 vales para que eu pudesse assinar, dizendo que eu teria que pagar pelo equipamento quebrado. Ou seja, o equivalente a 50% do meu salário, né, naquela época. Eu acabei subindo ali na sala do gerente com uma indignação, né, e disse que o aparelho não foi quebrado de propósito, mas sim correndo para poder atender e agradar o cliente da empresa, né? Em um parênteses aqui, né, quantos nós muitas vezes damos o nosso sangue no nosso dia a dia, trabalhando em muitas empresas e sem o devido reconhecimento, e ali após 5, 10, outros até 15 anos e muito mais, não tem o devido mérito aí, o reconhecimento pelo trabalho que você desempenha. E sabe o que ele me disse praticamente naquele momento? Que eu tinha mais era que me ferrar. Mandou eu ir à merda, dizendo que se eu achava que o dinheiro dele vinha do lixo, para que ele tenha que pagar tudo que muitas vezes era quebrado pelos funcionários da empresa, né?
né, e que eu realmente teria que pagar por aquele equipamento ou simplesmente seria mandado embora, né. Assinei aquele vale, pois realmente eu precisava do emprego naquele momento da minha vida, né. Fui para o banheiro da empresa ali, comecei a chorar e comecei a pensar em uma forma de mudar aquela situação. E isso me fez pensar que eu precisava realmente fazer algo para mudar ali a minha realidade e comecei a pensar a estudar, né. Então, tudo isso deu origem ali ao nosso método, né, ali ao conhecimento. Foi quando eu fui, através aí da minha namorada, que é hoje a minha esposa, fez a minha matrícula ali no curso técnico de segurança do trabalho e isso me fez sair daquela realidade ali de R$ 300 por mês para evoluir na minha carreira e hoje para poder gerenciar 3 negócios ligados aí praticamente à segurança do trabalho e faturar em média quase R$ 1 milhão por mês, ou por ano, né, quero dizer. Estudei, me formei, trabalhei 5 anos em uma empresa, depois 2 anos em outra, depois mais 2 anos em mais uma. Depois dessa última empresa acabei saindo e resolvi aplicar os meus conhecimentos para empresas, para diversas empresas, ao invés de trabalhar para uma única empresa. Ou seja, ao invés de ser CLT, resolvi pegar o meu conhecimento e aplicá-lo para diversas empresas. Fui aprendendo então a fazer laudos técnicos, comecei a montar ali alguns treinamentos com a ajuda de alguns amigos, né? Comecei a ser convidado para fazer algumas palestras em CIPATs e algumas empresas e começaram a surgir ali os primeiros clientes que me possibilitaram pagar as contas de casa. Peguei um serviço maior, neste meio tempo a minha esposa saiu do emprego dela e começou a me ajudar nos trabalhos, né? Foram entrando mais clientes e alguns anos após isso, mais de 60 empresas praticamente sendo atendidas aí pela minha mão de obra, né? Nesse meio tempo, já atendendo aí como consultor independente, eu acabei perdendo uma concorrência de um treinamento, inclusive fora de São Paulo, para um consultor que vendia treinamentos online, né? E naquela situação eu pensei, pô, se eles têm um treinamento online, por que eu também posso não ter? Fui atrás então, conheci e me aprofundei ainda mais neste mercado de treinamentos online, montei ali o nosso primeiro curso, que é o curso de NR10, né? Depois montei o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 10º, 20º, 30º, 45º e hoje são mais de 48 cursos e um potencial de até 2024 a gente poder chegar aí a mais de 100 cursos nas nossas plataformas de treinamento, que é hoje uma das nossas 8 fontes de rendas que eu vou passar e vou falar e simplificar aqui para vocês também, né? Durante essa nossa semana Viver de Segurança do Trabalho. Hoje, praticamente, todos os dias temos alguma renda entrando de todas essas 8 fontes nessas 3 empresas que hoje eu faço o processo de gerenciamento. E do ano passado para cá, eu comecei a pensar realmente, e se eu ensinasse outros profissionais de saúde e segurança com o que nós aprendemos de melhor nesta última década, né? E se nós pegássemos, por exemplo, 13 anos de experiência ali em consultorias, treinamentos, projetos, documentos de uma forma que os profissionais de saúde e segurança do trabalho não precisassem mais esperar mais de 10 anos como a gente esperou para aprender tudo isso e ter resultados aí de mais de R$ 10.000 por mês. E é basicamente isso que deu início ali à minha vontade, ao meu desejo de criar um método que pudesse ensinar ali do zero, o passo a passo, para que outros profissionais pudessem também alcançar esses resultados como os que nós temos nos dias de hoje, né? Eles poderiam até já planejar ou começar a gerar esses resultados com os nossos materiais, que já foram criados, que já foram testados e todos poderiam atender hoje aí as milhares de empresas que existem hoje no Brasil, né? Mais de 21 milhões para ser mais específico. E também fora do Brasil. Por que fora do Brasil? Por exemplo, nós estamos estudando a viabilidade de poder traduzir os nossos materiais para atender também o público de espanhol, ou seja, o público hispânico, né? Para vocês terem ideia da magnitude e das oportunidades que nós podemos criar e construir com o nosso conhecimento em saúde e segurança do trabalho, pessoal. E hoje,
né? Para quem está nos assistindo, por exemplo, quem nos acompanha e a maioria dos profissionais que nós temos hoje no mercado, a realidade é a seguinte, né? E é justamente, a realidade é que essas pessoas elas não conseguem entender como amplificar o seu conhecimento, ou seja, como aplicar o seu conhecimento para conseguir gerar todas essas fontes de rendas. E é justamente isso que eu dedico, então, a partir de então, a minha vida, a partir de agora, a ensinar profissionais como você, de saúde e segurança do trabalho, a aplicar o seu conhecimento para alcançar os seus próprios resultados, né? E é por isso justamente que eu criei esta semana, proporcionando essa série de aulas gratuitas para cada um de vocês, né? Hoje, a condição da maioria dos profissionais, piso salarial, uma média ali de R$ 3.000 a R$ 3.500 aproximadamente aqui no estado de São Paulo, né? R$ 2.913,30 líquidos por mês. Com esse salário hoje dá para pagar o quê? O aluguel de uma casa ali mediana, de 2 dormitórios com uma garagem, e pagar as despesas do supermercado, e nada mais, né? Justamente por conta da condição que está hoje o nosso país. Se a empresa, por exemplo, que você atua, não te der um convênio médico e, por exemplo, você ficar doente e ter ali um problema um pouco mais grave, né? E depender do sistema público de saúde, você está praticamente perdido. Você precisa ficar realmente preocupado. Agora imagina se você tiver filhos, 1, 2 ou 3, como é o caso de muitas pessoas. E o dissídio, geralmente, desses colaboradores ali, por ano, chega ali a uma média de 5 ou 6%. E olhe lá. Ou seja, os ganhos que você tem hoje não acompanham as necessidades e os seus custos de vida. E a área de segurança do trabalho, gente, ela é o quê? Ela é uma excelente área com abundantes oportunidades existentes, né? Pensa comigo, ó. Quantas matérias, por exemplo, a gente aprende ali no curso técnico de segurança do trabalho? Uma média ali de 15 a 20, né? Quantas normas regulamentadoras, por exemplo, existem hoje como oportunidade no mercado de SST? Estou falando só das normas regulamentadoras. 38 normas, das quais ali aproximadamente umas 25 a 30 existe condição de você explorar o potencial de cada uma delas e criar várias fontes de renda a partir delas, né? Quantas ITs também, instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, existem hoje? Quantas normas de vigilância sanitária e de outros órgãos também que poderia ser aplicado ali juntamente ao seu conhecimento, gerando inúmeras fontes de renda? E é justamente isso que as escolas de profissionais deveriam ensinar a cada um de nós quando nós estamos no período de estudo. E as aplicações muitas vezes ficam limitadas ali a alguns seminários, algumas apresentações, né, alguns trabalhos em grupos. Por que será que as escolas não criam matérias de empreendedorismo em saúde, empreendedorismo em segurança do trabalho, ou matérias, por exemplo, de finanças relacionadas aos temas e aos trabalhos executados, precificação de serviços? Por que será que as escolas não ensinam a gente a precificar os nossos serviços? Ou ensinar, por exemplo, os alunos a manusearem a maioria dos equipamentos existentes no mercado? E a maioria de nós vamos justamente para as empresas hoje bater cabeça sem saber fazer praticamente 5% daquilo que a gente aprendeu, né? Por que será? E todas essas deficiências nesses cursos nos levam a ter que gastar muitas vezes muito em diversos cursos fragmentados, ofertados aí por poucas escolas especializadas que nem são tão especializadas assim, né? Vocês acham, por exemplo, que essas oportunidades existentes, elas devem realmente ser exploradas ao máximo por cada um de vocês, como fonte de criação de recursos, independente se você é CLT, se você é um empreendedor, se você é um estudante que está iniciando na área, que estudou e até hoje não conseguiu ingressar no mercado aí como um profissional de saúde e segurança, até mesmo estagiários. Isso deveria ser aproveitado e explorado por todos esses profissionais. Essa realmente é a situação difícil que se encontra cada um da maioria aí dos profissionais
de saúde e de segurança do trabalho, que está ali dentro dessa média dos 95% a 97%, né, da nossa população, da qual esses profissionais estão juntos. E é por isso que eu digo a você que hoje está em uma situação difícil, não desista de acreditar realmente na sua capacidade, no seu sonho e no conhecimento que você aprendeu aí como profissional de SST. A Escola de Segurança do Trabalho não te deu a base que realmente você precisa para fazer um bom laudo, um bom documento técnico, não tem problema. Eu quero iniciar realmente esse movimento para que eu possa te dar essa base e esse conhecimento, começando por essa semana Viver de Segurança do Trabalho. E tudo o que eu ensino é realmente o necessário para qualquer profissional, seja ele aluno em curso, estagiário, alunos formados, empreendedores que estão iniciando ou que já estão aí na área há mais tempo e que querem alcançar hoje rendas de mais de R$ 10.000 por mês, com as aplicações em saúde e segurança. Se a escola não te ensinou, não tem problema a montar um bom treinamento de impacto e que gere transformação, eu ajudarei você a criar esses treinamentos e muito mais. Eu sei de uma coisa certa, que se nós fizermos as nossas atividades pela forma normal, como todos nós fazemos nos dias de hoje, nós demoraremos aí mais de 10 anos para conseguir chegar então ao sonho que nós temos de uma liberdade financeira, de algo que a gente almeja e aos resultados que nós queremos realmente encontrar na nossa vida e na nossa jornada, tanto pessoal como profissional. Só fazer então o seu curso de segurança do trabalho, ou o seu curso técnico na área de saúde, ou a sua faculdade, ou a sua especialização, não funciona mais por causa de tudo isso que eu falei nos conteúdos acima. Resumindo, a nossa vida ela é limitada se a gente nos contentar apenas com o nosso ganho como CLT, com os poucos trabalhos que a gente tem e com o aprendizado que nós tivemos aí nos nossos cursos até os dias de hoje. Sendo que nós precisamos criar, né, aquilo que nós chamamos de uma esteira de oportunidades na nossa jornada. E isso, com isso, a nossa carreira, a nossa vida irá realmente ascender. A nossa família irá agradecer por termos a possibilidade de ter mais liberdade de tempo. A nossa saúde com relação ao tempo que nós teremos, inclusive, para cuidar melhor de nós mesmos, né? E existe realmente um mercado muito lucrativo aí em SST, que pode ser explorado por cada um de vocês, e na nossa próxima aula, inclusive, hoje foi dando apenas aqui uma abertura, falando um pouco sobre o conhecimento tradicional, que não agrega realmente formas de você ascender na sua carreira ou ampliar os seus resultados. Mas na próxima aula, a gente vai explorar detalhadamente cada uma dessas oportunidades existentes neste mercado. A gente vai mostrar, por exemplo, como cada um de vocês poderá construir, inclusive através de um mapa mental que nós iremos aí fazer a distribuição, com um resumo de cada uma das milhares de oportunidades já precificadas, ou seja, já com valor de aplicação em SST, para você começar também a aplicar com o seu conhecimento, né? Para isso, é importante que você acompanhe detalhadamente aqui cada aula. E quero pedir também que você entre, que você conheça lá o nosso Instagram, o atlansouza1, e o nosso canal do YouTube, do atlansouza.com.br, né? Que por lá nós estamos também fazendo diversas aulas, diversas aplicações relacionadas aí a esse nosso mercado de aplicação, inúmeras oportunidades para que você realmente consiga abrir a sua mente a partir de então, né? É um movimento que nós estamos criando chamado Viver de Segurança do Trabalho, para que você aprenda com o seu conhecimento a como conseguir alcançar aí múltiplas rendas em saúde e em segurança do trabalho. Se inscrevam então nesses dois canais, ativem as notificações. Para quem não se inscreveu, por exemplo, entre lá no site www.viverdesegurançadotrabalho.com.br, entre nos nossos grupos VIPs do WhatsApp, por onde nós estamos mandando também todas as nossas comunicações de conteúdos, de aulas importantes, distribuição de PDFs que vão continuar te ajudando aí na sua jornada rumo à construção dos seus resultados, tá bom? E nós vamos postar diariamente conteúdos relacionados ao seu conhecimento que você poderá aplicar. E no mais, a gente se fala na nossa
próxima aula. Um grande abraço e mais uma vez sejam todos bem-vindos à Semana Viver de Segurança do Trabalho. Tchau, tchau. Até a próxima aula de amanhã.